A separação do joio e do trigo é uma das parábolas mais poderosas e significativas nas Escrituras, que carrega consigo um ensinamento profundo e essencial sobre o destino final dos justos e injustos no juízo final. Na narrativa vemos um campo onde o trigo, que representa as boas ações, as virtudes e os justos, cresce lado a lado com o joio, que simboliza as ações ímpias, malignas e os injustos. Durante o processo da colheita, quando chega o tempo de separar o que é bom do que é ruim, os trabalhadores ou o juiz, que tem a autoridade sobre as colheitas, separam o joio do trigo. O trigo é recolhido e levado para o celeiro, enquanto o joio, que é imprestável e inútil, é lançado fora e queimado. Essa separação vai além de uma simples metáfora agrícola. Ela serve para ilustrar, de maneira simbólica, como ao final dos tempos, no juízo final, aqueles que viveram de acordo com os princípios divinos com amor e virtude, serão separados dos que viveram em pecado, corrupção e egoísmo, sendo estes últimos rejeitados e afastados da presença de Deus. O trigo, portanto, é guardado como algo precioso e puro, enquanto o joio, que representa o mal, a falsidade e as escolhas egoístas, é destruído. No contexto do juízo final, a separação do joio e do trigo se desenrola não apenas em termos físicos, mas também espirituais. A mensagem que essa parábola nos transmite é clara: ao final da jornada humana, cada ser humano será julgado pelas suas escolhas, ações e intenções. Aqueles que viveram de maneira íntegra, que buscaram fazer o bem e seguiram os ensinamentos de Deus, sendo luz para o mundo, serão acolhidos na presença divina, na eterna paz e harmonia do reino de Deus. Por outro lado, aqueles que se entregaram ao mal, à corrupção, à mentira, ao egoísmo e ao pecado, sem arrependimento e sem buscar a transformação espiritual, serão separados dos justos, ou seja, do trigo, e afastados da luz divina. O joio, portanto, é um símbolo das almas que escolheram a treva e a destruição, e esse processo de separação é inevitável e justo, pois cada um será julgado de acordo com suas próprias ações e decisões ao longo da vida. É um reflexo da justiça de Deus que se manifesta de forma imparcial, mas também com compaixão e misericórdia, pois sempre há tempo para a mudança enquanto há vida. O juízo final não é apenas um fim, mas um novo começo para aqueles que escolheram a retidão, que herdarão o reino de Deus, enquanto os que se entregaram ao mal verão suas escolhas refletidas no afastamento de Deus. A profecia da separação do joio e do trigo não é apenas uma questão de um julgamento no final dos tempos, mas também está profundamente relacionada à ideia de uma transformação cósmica e espiritual que está em andamento em todo o universo. O fim do mundo, conforme descrito nas Escrituras, não deve ser entendido apenas como uma destruição física do planeta, mas como uma grande purificação espiritual. Quando os tempos chegarem ao fim, e todos forem julgados segundo seus atos e intenções, aqueles que buscaram viver de acordo com os preceitos divinos terão seu caminho recompensado, enquanto os que se afastaram da luz divina verão as consequências das suas ações. O juízo final é, portanto, uma purificação não apenas dos indivíduos, mas também de toda a humanidade, e até mesmo do próprio planeta. A Terra, assim como os seres humanos, está em um processo contínuo de evolução espiritual, e esse processo de purificação envolve uma limpeza de tudo o que não está em harmonia com os princípios divinos. O mal, a falsidade e a destruição têm que ser eliminados para que o bem possa prevalecer. Nesse contexto, o joio representa tudo que é destrutivo e negativo, enquanto o trigo simboliza aquilo que é virtuoso, puro e alinhado com a vontade de Deus. A separação entre o joio e o trigo, assim, não é apenas um ato de julgamento, mas uma purificação necessária para que o universo possa alcançar um estado de perfeição e harmonia. Os sinais do fim dos tempos, como descritos nas Escrituras, têm a ver com essa iminente separação do joio e do trigo. Estes sinais são visíveis em várias manifestações no mundo atual, como grandes catástrofes naturais, conflitos espirituais e guerras, crises sociais e políticas, e divisões internas entre as pessoas. Todos esses sinais são, de certa forma, reflexos da luta entre as forças do bem e do mal que permeiam a sociedade humana. O que estamos vivendo é uma fase crítica de nossa jornada espiritual, onde os bons e os maus começam a se separar mais claramente. À medida que essas transformações acontecem, a humanidade está sendo levada a uma reflexão mais profunda sobre seus valores e escolhas espirituais.
Essas divisões espirituais, que se expressam em divisões sociais e políticas, mostram que a separação do joio e do trigo é um processo contínuo e inevitável. O juízo final não ocorrerá apenas em um único momento, mas sim como um processo gradual de avaliação e purificação, onde cada pessoa será confrontada com suas próprias escolhas e com as consequências dessas escolhas. O sofrimento e as dificuldades do mundo moderno, portanto, não devem ser vistos apenas como punições divinas, mas como sinais de que estamos passando por uma transformação espiritual coletiva, em que cada um de nós deve refletir sobre seu papel e sobre a direção que está tomando em sua vida. A separação do joio e do trigo é também uma evolução espiritual global. À medida que mais pessoas ao redor do mundo despertam para a verdade espiritual e buscam viver de acordo com os ensinamentos divinos, elas se alinham com o trigo, enquanto aquelas que ainda se mantêm distantes dos princípios de amor, paz e verdade se alinham com o joio. Esse processo de evolução espiritual não é imediato, mas sim gradual e contínuo. Muitos estão despertando para o seu papel no grande plano divino, buscando a purificação interior e a reconciliação com Deus. No entanto, ainda há uma grande resistência daqueles que se entregam à ilusão e ao materialismo, aos prazeres efêmeros e ao egoísmo. Essa divisão crescente entre os que buscam a verdade e os que se entregam ao erro é a manifestação da separação entre o joio e o trigo, uma separação espiritual que será cada vez mais evidente à medida que o tempo avança. É importante que todos façam a escolha consciente de se alinhar com o bem e com os princípios divinos, pois, como a parábola ensina, o juízo final é inevitável e a separação do joio e do trigo ocorrerá com justiça e imparcialidade. O julgamento final, então, pode ser entendido como um processo natural e necessário de evolução espiritual, no qual cada ser humano será confrontado com o reflexo de suas próprias ações e intenções. O juízo não é uma condenação arbitrária, mas uma consequência direta das escolhas feitas durante a vida. As boas ações, as virtudes e a busca pela verdade e pelo amor são as sementes do trigo, e essas sementes germinarão em frutos de vida eterna e de felicidade celestial. As más ações, o egoísmo, a mentira e a maldade são o joio que não tem valor e que será eliminado, pois não pode coexistir com a verdade e a bondade. O juízo final, então, não é uma simples punição, mas uma manifestação da justiça divina, onde cada um colhe o que plantou. No entanto, mesmo no juízo, Deus oferece misericórdia, e aqueles que se arrependerem sinceramente terão a chance de mudar seu destino espiritual. Isso significa que o juízo final não é uma condenação irreversível, mas um chamado à purificação, ao arrependimento e à transformação interior. A separação do joio e do trigo também reflete a purificação universal que está ocorrendo neste momento em nosso mundo e no cosmos. A Terra, como um ser vivo e cósmico, também está passando por mudanças significativas. As catástrofes naturais, os desequilíbrios ecológicos e os conflitos humanos são, de certa forma, sinais de que o planeta está em um processo de ajuste e purificação. O mal, a destruição e a corrupção que afligem a humanidade e o mundo como um todo estão sendo removidos, para que uma nova era de harmonia, paz e luz possa emergir. Esse processo de purificação planetária é paralelo à purificação espiritual dos seres humanos, e ambos são necessários para o nascimento de uma nova era, onde a verdade, o amor e a bondade prevalecerão. O juízo final, então, é tanto uma purificação individual quanto coletiva, onde os seres humanos e o planeta como um todo devem ser limpos de tudo o que é negativo, permitindo que a luz divina brilhe com mais intensidade e transforme o mundo em um lugar de paz e felicidade. Em última análise, a separação do joio e do trigo é uma metáfora poderosa e profunda do processo de crescimento espiritual da humanidade. Este processo envolve o discernimento entre as forças do bem e do mal, e é uma chamada urgente para que todos reflitam sobre suas ações e escolhas espirituais. O juízo final não é uma condenação, mas um reflexo da lei espiritual universal que garante que o bem prevalecerá e o mal será eliminado. A separação do joio e do trigo não é apenas um evento futuro, mas um processo contínuo, e a humanidade está sendo constantemente chamada a se alinhar com o trigo, com a luz divina. Esse processo de purificação e julgamento nos prepara para uma nova era de paz, harmonia e evolução espiritual, onde o bem estará plenamente presente e o mal será erradicado.
Se você gostou deste vídeo sobre a separação do joio e do trigo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador. Deixe um like para apoiar o nosso trabalho e ajude-nos a espalhar a mensagem de transformação e esperança para todos.